Ele disse: "Você é só uma dona de casa inútil." Ela gravou a frase. O que veio depois é inimaginável. A frase caiu como um golpe certeiro, tão dura que até o ar pareceu se partir dentro da cozinha estreita. "Você é só uma dona de casa inútil." Ele disse sem olhar nos olhos dela, mexendo no próprio celular enquanto tirava sarro do silêncio que se formou. O tom não foi um grito, não foi explosivo, foi pior. Foi calmo, frio, calculado. O tipo de crueldade que fere, porque sabe exatamente onde acertar. Ela continuou diante da pia, com as mãos molhadas e o coração preso na garganta. Não se moveu. Não respondeu. Apertou discretamente o botão lateral do celular escondido no bolso do avental, ativando a gravação como se ativasse um instinto de sobrevivência que nem sabia que tinha. O áudio começou a registrar não só a frase, mas também o jeito como ele a olhou de cima a baixo com desprezo, como se ela fosse parte do mobiliário, útil quando convém, invisível quando não serve. A casa inteira parecia encolher ao redor dela. O barulho do relógio na parede soava como zombaria. A luz fria do teto deixava tudo mais áspero, mais cru, mais difícil de respirar. Ele se aproximou devagar, com aquele sorriso torto de quem já se acostumou a esmagar. "Está ouvindo?" perguntou, inclinando o rosto perto do dela. "Por que eu posso repetir? Você não serve para nada além de limpar e cozinhar." Ela sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de algo que nascia pela primeira vez ali dentro. Algo pequeno, embrionário, mais vivo. Um incômodo diferente, quase inquietante, como se a humilhação tivesse acendido uma centelha que ele jamais deveria ter provocado. Ele virou as costas satisfeito, acreditando que tinha vencido mais um round sem esforço. "Termina logo isso", disse enquanto saía da cozinha. "Eu não quero mais viver com alguém que não traz um centavo para casa. Se quiser provar o contrário, faça alguma coisa. Se conseguir." A porta bateu. Ela ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo o som se espalhar pela casa como um anúncio de guerra. Depois fechou os olhos. Sentiu o celular quente no bolso. A gravação estava lá. O insulto estava lá. A realidade estava lá. Mas pela primeira vez, percebeu algo novo. Ela também estava. E aquele minuto de humilhação se tornaria o primeiro passo de uma transformação que nem ele, nem ninguém, seria capaz de prever. Ela permaneceu parada por um longo tempo depois que ouviu a porta se fechar. Não chorou, não gritou, nem sequer sentiu raiva imediata. O que veio primeiro foi um vazio profundo, como se todas as certezas que ela acreditava ter, poucas, mas suas, tivessem sido arrancadas de dentro dela. O som da frase gravada ainda ecoava, nítido demais para ser ignorado. "Você é só uma dona de casa inútil." Era estranho ouvir aquilo de alguém com quem dividira anos, dores, esforços silenciosos e uma rotina que esmagava qualquer traço de identidade. Mas a verdade é que aquela frase não era nova. Nunca dita exatamente daquele jeito, mas repetida em versões menores por muito tempo. Um comentário sobre ela não entender coisas de gente que trabalha, uma piada sobre ela não ter diploma, uma crítica sobre a comida, uma ironia sobre como ela gastava o tempo. Cada micro-humilhação veio à tona naquele instante, como páginas amassadas de um livro que ela nunca teve coragem de abrir. Crescera sendo ensinada a não incomodar, a não pedir, a não desejar nada que parecesse maior do que as expectativas alheias. Vinha de uma família onde reclamar era feio e buscar independência era sinônimo de ingratidão. A vida inteira aprendera que existir em silêncio era mais fácil do que ocupar espaço. E ela realmente tentou. Tentou ser a esposa perfeita, tentou ser a mulher que ele dizia querer, tentou moldar cada detalhe da rotina para evitar conflitos, mas nada nunca bastou. Aos poucos foi se apagando, um hábito de cada vez, uma renúncia depois da outra. Parou de ler, parou de sair, parou de falar sobre sonhos antigos, parou até de se olhar no espelho com atenção. A mulher que existia ali era uma sombra, funcional, obediente, previsível. Exatamente do jeito que ele queria. Só que naquele dia, algo rasgou esse tecido invisível que aprendia há anos. E o curioso é que não foi o insulto em si, mas o modo como ele foi dito. Ele falara como quem tem certeza absoluta
de que domina tudo, como quem acredita que ela nunca, jamais, teria coragem de reagir, como quem a enxerga como uma peça descartável no próprio castelo. Talvez por isso o impacto fosse tão profundo. Não era apenas a humilhação. Era a constatação cruel de que, para ele, ela sequer existia como pessoa. Aos poucos, o vazio interno começou a dar espaço a outra coisa. Não exatamente coragem, ainda não, mas memória. Uma memória que ela tentava enterrar há anos. Antes de se casar, ela tinha sonhos simples, costurava por hobby, mexia com tecidos, linhas, cores, formas. Criava pequenos detalhes com uma delicadeza que parecia conversar com alguma sensibilidade especial dentro dela. Uma vez um vizinho até elogiou uma nécessaire que ela fez e disse que pagaria por algo daquele tipo. Ela guardou aquele elogio como quem guarda um segredo precioso, mas nunca mais fez nada para vender. Não tinha incentivo, não tinha confiança. E com o tempo, o marido a convenceu, com palavras doces no início e com desprezo mais tarde, de que aquilo era perda de tempo. Agora, porém, a lembrança vinha com outro sabor. Talvez fosse um sinal, talvez fosse a fagulha que ela precisava. Ela olhou para o celular no bolso. A gravação estava ali, não como arma, ainda não, mas como divisor de águas. Se quiser provar o contrário, faça alguma coisa. Se conseguir. Que a frase que ele disse antes de sair não era só humilhação, era desafio. Um desafio que ele jamais imaginou que ela ouviria como convite. Aos poucos, algo dentro dela começou a se reorganizar. Não sabia como, nem quando, nem onde. Mas sabia que não queria mais viver naquele chão rachado que ele chamava de casamento. Sabia que precisava se reinventar. Sabia que precisava existir de verdade. E pela primeira vez em anos, sentiu uma sementinha de possibilidade brotar dentro do peito. Ela não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha para onde ir, mas tinha uma coisa que ele nunca imaginou que ela ainda tivesse: um resto de si mesma. E isso seria o suficiente para começar. A noite começou a cair quando ela finalmente conseguiu sair da imobilidade emocional que aprendia desde a manhã. O céu, visto pela pequena janela da cozinha, escurecia devagar e a casa ficava mais silenciosa a cada minuto. Era um silêncio que apertava o peito, mas também revelava verdades escondidas, as mesmas que ela evitou a vida inteira. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, sentiu o chão frio sob os pés descalços. Cada passo parecia lembrá-la do que vivia diariamente. O medo constante de errar, o cuidado excessivo para não incomodar, a sensação de andar sobre cacos invisíveis que ele espalhava pela casa com palavras, gestos e humilhações disfarçadas de brincadeiras. Ela sempre acreditou que era melhor não responder, melhor evitar conflito, melhor deixar passar. Mas agora, tudo o que ela deixou passar voltava como onda. Parou diante do espelho pequeno pendurado no corredor. Quase não reconhecia o próprio reflexo. O cabelo preso sem cuidado, o olhar apagado, os ombros curvados pela rotina de anos. Ali, naquele espelho barato e torto, ela viu a mulher que se tornou sem perceber. Não porque queria, mas porque foi moldada. E essa constatação doeu mais que qualquer insulto recente. De repente, o celular vibrou no bolso do avental. Ela pegou o aparelho de maneira reflexa e a tela iluminou o rosto com a pequena notificação. A gravação foi salva. Foi como um estalo. Ela apertou o play. A voz dele ecoou pelo corredor com uma nitidez assustadora. Você é só uma dona de casa inútil. E depois, o tom de desprezo. Faça alguma coisa, se conseguir. O som feriu sim, mas também abriu uma ferida diferente, a ferida da consciência. Porque pela primeira vez ela ouviu a frase como se fosse outra pessoa. E percebeu o absurdo. Percebeu o abuso, percebeu o ciclo. E junto com essa percepção, veio uma espécie de coragem tímida, mas firme, que parecia se agarrar a ela como corda lançada em meio ao naufrágio. Então a porta da frente bateu. Ele chegou. O coração dela disparou, mas o corpo não recuou como fazia antes. Ela respirou fundo e permaneceu onde estava. Ele entrou com passos pesados, reclamando de tudo antes mesmo de tirar os sapatos.
Você não fez nada do que eu pedi? Ele gritou da sala irritado. Ela não respondeu, e essa ausência de resposta, que antes viraria desculpa, dessa vez foi uma sentença. Ele chegou perto com o senho franzido e examinou a cozinha como inspetor de defeitos. Isso aqui está um caos. Você não fica um minuto sozinha sem decepcionar. Ela engoliu seco. Sabia que esse comportamento viria, mas ainda assim doía. Ele abriu a geladeira e reclamou do que não tinha. Reclamou da casa, reclamou da vida, reclamou dela, até que viu o celular na mão dela. A expressão dele mudou. Mudou como se ligassem um alerta interno. O que você estava fazendo com esse celular? Ele perguntou, aproximando-se devagar como predador. Ela apertou o aparelho contra o peito. Nada, respondeu, mas a voz saiu trêmula. Nada? Ele repetiu com um sorriso de canto de boca. Você acha que eu acredito nisso? Ele avançou um passo. Ela recuou. Me dá isso aqui. O tom dele não era pedido, era ordem. E naquele instante, ela viu claramente o que sempre esteve ali. Ele não queria o celular, queria o controle. Só que, pela primeira vez, ela teve uma reação diferente. Não fugiu, não abaixou a cabeça, não entregou. Não, disse, firme, mesmo tremendo. Ele ficou estático. A palavra não nunca existira naquela casa. Não daquela forma. Como é que é? Ele perguntou incrédulo. Ela respirou fundo. Manteve o celular firme na mão. Endireitou a coluna como quem decide finalmente existir. Eu disse não. O rosto dele se transformou. Não era mais irritação. Era algo mais profundo. Ameaça. Ele levantou a mão não para bater, mas para avançar e arrancar o aparelho. Ela fechou os olhos por reflexo, esperando o pior. Mas antes que ele a tocasse, algo dentro dela gritou. Não em voz, mas em impulso. Ela correu. Passou por ele. Passou pelo corredor. Entrou no quarto e trancou a porta com pressa. O coração batia forte. As mãos tremiam. A respiração parecia curta demais. Mas o celular estava com ela. A gravação estava com ela. Ela estava, pela primeira vez, protegendo algo que podia mudar tudo. E lá fora, do outro lado da porta, ele batia com força crescente. A injustiça atingira o auge, e a queda dele, ou a ascensão dela, começaria ali. A porta do quarto tremia a cada batida. Ele esmurrava com força crescente, mais por perda de controle do que por intenção real de arrombá-la. Ela encostou as costas na madeira, respirando rápido, tentando impedir que o corpo cedesse ao pânico. O barulho ecoava dentro dela como trovão preso num cômodo pequeno. E cada impacto lembrava o que ela viveu por anos. Medo, submissão, silêncio. Mas algo estava diferente agora. Ela segurava o celular. Ela segurava a prova. Ela segurava pela primeira vez uma arma que não feriria fisicamente, mas que poderia derrubar tudo aquilo que ele acreditava controlar. "Abre essa porta!" Ele gritou, a voz embaralhada de fúria. "Eu não estou brincando." Ela fechou os olhos. Inspirou fundo e não abriu. O celular vibrou na mão dela, não por mensagem, mas por aquela adrenalina que fazia a pele suar. Era como se o aparelho entendesse o peso de tudo que carregava. A frase humilhante, a gravação salvadora e agora, a possibilidade real de mudança. E então, como um golpe gelado, veio a parte mais cruel da verdade. Ela não tinha para onde ir, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum dinheiro guardado. Nada. A realidade a atingiu como lâmina. E pela primeira vez, ela sentiu não só medo do que ele podia fazer, mas medo do próprio futuro. Será que conseguiria sobreviver sozinha? Será que tinha alguma habilidade real? Será que alguém pagaria por alguma coisa que ela fizesse? O pensamento a perfurou com sinceridade brutal. Ele bateu na porta de novo. "Você está achando que é o quê?" vociferou. "Acha que consegue viver sem mim? Onde você vai dormir? Como vai comer?" Essas palavras, que outros dias a teriam destruído, dessa vez encontraram resistência. Doía porque era verdade. Ela não sabia como se sustentar, mas ao mesmo tempo, doía de outro jeito.
como espinho sendo empurrado para fora da pele e não para dentro. Ele batia, ela respirava, e entre uma respiração e outra, algo surgiu na mente dela como flash, como lembrança esquecida por anos, a caixa de retalhos. O pequeno caixote de madeira que ela guardava no fundo do guarda-roupa, restos de pano, linhas coloridas, agulhas e aqueles pequenos bordados que fazia quando ainda acreditava que tinha talento para alguma coisa. Ela abriu os olhos. O coração deu um salto. A memória veio tão forte que quase tirou o ar dela. "Eu vou contar até 3", ele ameaçou do corredor, mas ela não ouviu o resto. Se agachou, abriu a porta do guarda-roupa e puxou a caixa escondida. A madeira, envelhecida, deixou um cheiro de lembrança no ar. Ela abriu com cuidado e ali estava, sua última partícula de identidade. Flores bordadas com detalhes delicados, pequenos retalhos com frases, um pedaço de tecido com desenhos que ela mesma inventou. Ela passou os dedos por cima. A textura parecia viva. E então, algo estalou dentro dela, como se a velha versão de si mesma respondesse com voz firme: "Você sabe fazer coisas. Você só esqueceu." As batidas continuavam fortes, mas, pela primeira vez, ela não estava paralisada. Estava pensando. A situação era impossível. Um marido furioso do lado de fora, a impossibilidade de sair naquele momento, a completa ausência de dinheiro e um futuro incerto como estrada sem luz. Mas dentro daquelas linhas coloridas havia algo que ela nunca valorizou. Um caminho, uma chance, um começo. Ela tocou o celular. A gravação estava ali. O bordado estava ali. E ela estava ali. Ele deu uma última batida, agora fraca, cansada, quase desesperada. "Abre essa porta, por favor." Ela se levantou devagar, com o celular na mão direita, com a caixa de retalhos na esquerda, e naquele instante, compreendeu que o desafio impossível não era enfrentar ele, era enfrentar a vida, sem dinheiro, sem apoio, sem destino, mas com algo que ninguém jamais poderia arrancar dela, a capacidade de se reinventar. E a reinvenção começaria naquela noite, mesmo que ela não tivesse ideia de como. O som do pedido dele, aquele "por favor" abafado, quase implorando, ecoava do outro lado da porta, mas não produzia o mesmo efeito de antes. Anos atrás, bastaria ouvir a voz dele tremer para que ela abrisse imediatamente, culpando-se por algo que nem tinha feito. Hoje, porém, tudo soava diferente. Não era súplica, era desespero de controle. Era medo de perder o domínio que vinha sustentando por tanto tempo. Ela se sentou na beira da cama, ainda segurando a caixa de retalhos. O celular repousava perto da perna, como presença silenciosa, como testemunha de uma história que finalmente começava a mudar. O quarto pequeno parecia outro espaço. Pela primeira vez, não parecia prisão. Parecia refúgio. Abriu novamente a caixa. Cada cor de linha lembrava um pedaço de quem ela já tinha sido um dia. Cada retalho carregava um detalhe esquecido. A precisão, a leveza, o jeito como seus dedos criavam padrões que ninguém mais fazia igual. Não era apenas habilidade manual. Havia emoção naquilo. Havia identidade. Ela havia nascido com mãos que sabiam transformar tecido em algo bonito. Mas alguém a convenceu durante anos de que isso era desperdício de tempo. Passou o polegar pelo tecido bege que guardou por mais tempo. Um bordado antigo, de quando ainda tinha esperança. Uma flor com pétalas azuis costuradas com paciência, que ela já nem lembrava como recuperava. Olhar aquilo fez o peito dela arder, não de dor, mas de lembrança. Ela chorou. Mas não foi choro de fragilidade. Foi choro de reencontro. Do outro lado da porta, ele batia mais fraco agora. Parecia cansado, parecia assustado. "Vamos conversar", disse, mas a voz tremia como vidro prestes a rachar. Ela enxugou o rosto. Não abriu. Não respondeu. Porque pela primeira vez, ela estava conversando com alguém muito mais importante. Ela mesma. Pegou o celular e abriu a gravação. Não para ouvir, mas para ver. Para constatar que aquilo existia. Que não era invenção, exagero, drama. Ali estava a prova viva de algo que poderia sim mudar seu caminho. Mas a gravação não era a saída.
Era apenas o limite, o ponto onde tudo que veio antes deixava de valer. Agora, ela precisava decidir o que viria depois. Olhou novamente para os tecidos, e foi nesse instante que teve o pensamento que transformou tudo. E se isso for o começo do meu dinheiro? A ideia nasceu tímida, mas poderosa. Ela não tinha experiência formal, não tinha máquina moderna, não tinha cliente, rede social, nada. Mas tinha mãos, tinha sensibilidade, tinha habilidade e tinha, sobretudo, necessidade. Lembrou-se de algo que vira certa vez: pessoas vendendo peças artesanais únicas, personalizadas, feitas com sentimento. Coisas pequenas, mas valiosas. Não grandes produtos, mas detalhes que carregavam alma. E se ela começasse por aí? Uma peça, um bordado, uma lembrança costurada com amor. Algo que só ela fosse capaz de fazer daquele jeito singular. Ela abriu a caixa toda. Escolheu uma agulha. Escolheu 2 retalhos. E antes mesmo de perceber, seus dedos já estavam se movendo. Devagar, hesitantes no início, mas firmando o ritmo enquanto os pontos tomavam forma. Era como acordar. Cada ponto era uma afirmação. Eu posso. Eu existo. Eu sei fazer algo. E quanto mais costurava, menos ouvia a voz dele do lado de fora. Até que deixou de ouvir completamente. A peça ainda não tinha forma, não tinha destino, não tinha comprador, mas tinha significado. E isso mudava tudo. Ela se ergueu com a peça inacabada na mão. Encostou a testa na porta. Respirou fundo. O impossível começava ali, com agulha, linha e uma mulher renascendo dentro do próprio silêncio. O amanhecer encontrou a casa em silêncio. Um silêncio denso, quase rígido, daqueles que precedem mudanças profundas. Ela passou a noite costurando, não por obrigação, mas porque pela primeira vez em anos sentiu que estava fazendo algo que lhe pertencia, algo que nascia dela e não das expectativas de alguém. Quando o sol desenhou uma linha pálida na fresta da cortina, ela olhou a pequena peça que terminara. Não era perfeita, não era grande, mas era sua. Um bordado de flores miúdas, com cores suaves e detalhes tão delicados que até ela se surpreendeu com o resultado. Aquilo ali não era só um retalho, era um sinal. Era prova de que ainda existia força, talento e futuro dentro de si. O som de passos pesados surgiu no corredor. Ele estava acordado. O velho medo tentou se aproximar, mas dessa vez encontrou resistência. Ela não escondeu a peça, não escondeu as linhas, não escondeu nada. Colocou tudo sobre a cama, à vista, e esperou. Ele abriu a porta sem bater como sempre fazia. Quando a viu sentada ali com materiais de costura espalhados, parou, franziu o senho, observou por alguns segundos. O que é isso? Perguntou com desprezo automático. Ela manteve o olhar firme. Estou trabalhando. A frase o desmontou por dentro, ainda que ele tentasse esconder. Isso aí? Ele riu, apontando para o bordado. Vai vender pano velho para pagar as contas? Ela não respondeu. E esse silêncio não era medo, era filtro. Ela não absorveria mais aquilo. Ele avançou alguns passos. Você devia parar com essa palhaçada. Vai me fazer passar vergonha. Dessa vez, a frase não a atingiu. Porque enquanto ele falava, ela se lembrava da noite anterior. Os pontos perfeitos, o jeito como conseguiu criar algo do zero, a sensação de vida que surgia a cada detalhe. Cada palavra dele soava velha, pequena, sem força. Ela segurou a peça entre as mãos, sentindo sua própria firmeza crescer. Eu vou vender, sim. Ele riu mais alto, agora irritado. Ninguém vai pagar por isso, ninguém quer isso. Ela levantou o rosto. Não é você quem decide o que os outros querem. A frase o atingiu como um estalo. Não era grito, não era revolta. Era apenas verdade, e uma verdade dita com calma pela primeira vez. Ele tentou mudar de estratégia. Tá bom, e vai vender onde, hein? Vai bater de porta em porta? Vai pedir esmola? Ele cruzou os braços. Você nem sabe usar o próprio celular direito. Doía porque era real. Ela não sabia mesmo.
Nunca tivera redes sociais, nunca expôs nada do que fazia, nunca se permitiu aparecer. Mas, naquele exato instante, algo se encaixou dentro dela com clareza absoluta. Ela aprenderia. Não importa como, não importa quanto tempo levasse. Ela aprenderia, porque agora precisava. Ela respirou fundo. Você acha que eu não consigo? Tenho certeza. Ele retrucou seco. Ela então fez algo que jamais fez antes. Sorriu. Pequeno, quase invisível, mas um sorriso que dizia: você não me conhece. Levantou-se, guardou o bordado com cuidado dentro da caixa e decidiu que naquele dia abriria uma conta num aplicativo, mesmo que demorasse horas para entender. Criaria um perfil, postaria sua primeira peça. Não esperaria perfeição, esperaria apenas começar. Ele balançou a cabeça debochado. Só quero ver até quando dura essa sua gracinha. Ela caminhou até a porta, parou ao lado dele e falou com suavidade firme. Dura o suficiente para mudar minha vida. E passou. Não pediu permissão. Não pediu desculpa. Não explicou nada. A resistência dela não era força bruta. Era constância. Era renascimento. Era a certeza silenciosa de que, a partir dali, nada a impediria de descobrir quem podia ser e de transformar o pouco que tinha em muito mais do que ele jamais imaginaria. O resto da manhã passou como um teste silencioso. Cada movimento dela pela casa parecia provocar nele uma irritação crescente. Não porque ela fizesse algo errado, mas porque ela fazia algo, qualquer coisa. Ele observava, desconfiado, tentando encontrar falhas, esperando que ela desistisse por conta própria, como acontecia antes. Mas dessa vez ela não recuou, não apagou o brilho, não se encolheu, e isso o desestabilizava. À tarde, ela se trancou no quarto para tentar criar sua primeira conta numa plataforma de venda de produtos artesanais. O processo parecia um labirinto. Criar login, inserir e-mail, confirmar código, escolher nome da loja. Cada etapa parecia simples para qualquer pessoa, menos para alguém que nunca foi incentivada a usar nada além do básico. Mesmo assim, ela continuou. Errava, voltava, corrigia, respirava, tentava de novo. Enquanto isso, do lado de fora, ele ouvia o teclar insistente e rosnava sozinho. Ridículo, murmurava andando pela casa como um animal preso. Aposto que não vai durar nem 2 dias. Mas algo dentro dele sabia que não era mais sobre durar. Era sobre perder domínio, sobre perder o centro da própria narrativa. E quanto mais ele percebia essa ameaça invisível, mais se agitava. No fim da tarde, ela finalmente conseguiu postar a primeira foto. Uma imagem simples, o bordado delicado, apoiado num tecido claro próximo à janela, com a luz suave entrando pelas frestas. Não era profissional, mas era bonita, cheia de alma, cheia dela. O coração dela batia descompassado quando apertou o botão publicar. Parecia pequeno, mas era gigantesco. Na sala, ele percebeu o silêncio triunfante dela dentro do quarto e sentiu algo que não admitiria nem sob tortura. Medo. Não medo do bordado. Medo do que aquilo representava. Medo da autonomia. Medo da possibilidade de que ela pudesse existir sem ele. Quando ela saiu do quarto, ele estava sentado no sofá, braços cruzados, expressão dura. Terminou sua fantasia? Perguntou sem desviar os olhos da televisão desligada. Ela respirou fundo e respondeu com a calma que conquistou a duras penas. Terminei o primeiro passo. Ele riu. Um riso curto, cortante. E acha que isso vai mudar alguma coisa? Ela passou por ele sem responder. Foi até a cozinha beber água. Ele se levantou, seguiu atrás e falou mais alto. Você não consegue nem comprar pão sozinha. Acha mesmo que vai ganhar dinheiro costurando pano? Ela não olhou. E esse gesto simples feriu mais do que qualquer palavra. Me escuta quando eu falo, ele gritou aproximando-se. Ela pousou o copo na pia, virou devagar e pela primeira vez em anos, olhou direto dentro dos olhos dele sem medo. Eu te ouvi a vida inteira. Agora eu estou ouvindo a mim. A frase entrou nele como corte profundo. Algo estalou. Algo caiu. Algo rompeu. Ele deu um passo brusco,
como se fosse avançar, e ela recuou instintivamente. Mas naquele movimento, o celular caiu do bolso dela e bateu no chão. A tela acendeu por um segundo, e ele viu a plataforma aberta. Aconteceu rápido. Ele se abaixou, pegou o aparelho e encarou a tela com raiva. Você realmente postou isso? O tom era de fúria contida. Está expondo a casa, expondo a mim, expondo nossa vida. Ela estendeu a mão, firme. Me devolve. Você não sabe o que está fazendo. Ele explodiu. Está passando vergonha, está me fazendo passar vergonha. Ela não recuou. Devolve. A respiração dele acelerou. Os dedos apertaram o celular. E então, como alguém que tenta matar uma ameaça, ele levantou o braço e preparou-se para arremessar o aparelho contra a parede. Ela agiu no reflexo. Agarrou o pulso dele com ambas as mãos. Não pela força, mas pela decisão. Ele ficou surpreso. Não esperava resistência. Não! Ela gritou, num impulso que não vinha da garganta, mas da alma inteira. O som ecoou pela cozinha. Ele congelou. Literalmente. Como se nunca em toda a vida tivesse ouvido aquela voz. A voz dela. E naquele segundo imóvel, algo ficou evidente entre os dois. Ele não tinha mais controle. Nenhum. A estrutura dele estava ruindo. E ruía não porque ela o enfrentava com violência, mas porque ela não tinha mais medo. Ele soltou o celular. O aparelho caiu nas mãos dela. Ele respirou fundo, tentando recuperar alguma autoridade, mas só conseguiu dizer: "Você é uma Ing." Ele não terminou. Ela deu um passo para trás, ergueu o celular e disse com firmeza: "A próxima vez que você me humilhar, eu mostro ao mundo o que você fez." E ele viu nos olhos dela que não era ameaça, era verdade. Ele recuou. Literalmente. Um passo, depois outro. A queda final dele não aconteceu com gritos, nem com escândalos, nem com violência. A queda final aconteceu ali, quando ele percebeu que a mulher que sempre esmagou agora estava de pé e não cairia mais. Ela ficou ali, respirando fundo, com o celular firme nas mãos, enquanto ele dava aqueles passos desajeitados para trás, passos de alguém que pela primeira vez entendia que havia perdido o controle que acreditou ser eterno. A cozinha inteira parecia menor, como se o ar pesado tivesse se espremido entre os dois, esperando o próximo movimento. Mas não havia mais medo dentro dela. Havia uma clareza nova, quase luminosa. Ele tentou recompor o rosto, endireitar a postura, recuperar a arrogância que usava como armadura. "Você está exagerando", disse a voz forçada. "Está se deixando levar por uma ilusão." Ela não respondeu. Caminhou devagar até a mesa, colocou o celular sobre o tampo e se sentou, como se estivesse pela primeira vez permitindo que o próprio corpo descansasse. Ele observava tudo com olhos irritados, mas principalmente confusos. Não sabia como lidar com aquela versão dela. Não sabia sequer o que dizer. "Essa coisa de costura", ele começou tentando ridicularizar. "Isso não vai levar a lugar nenhum. Vai passar essa fase e vai voltar ao normal." Ela ergueu o olhar. "Não existe mais normal." Ele abriu a boca, mas não havia argumento. E esse silêncio, o silêncio dele, não o dela, foi a verdadeira revelação daquele momento. Pela primeira vez, ele não tinha respostas. Ela levantou-se novamente e pegou a caixa de retalhos. Abriu sobre a mesa, espalhando os tecidos coloridos diante de si, como se mostrasse um segredo profundo. Ele observava com desdém crescente, mas também com um tipo estranho de receio. "Você sabe quantas pessoas fazem isso melhor que você?" Ele provocou, buscando feri-la no ponto onde sabia que era mais frágil. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O celular, ainda sobre a mesa, vibrou. Uma notificação surgiu na tela. Ela se aproximou, estranhando. Ele também. "Você tem uma nova mensagem. Você tem um novo favorito. Você tem um novo comentário." Ela clicou. Abriu a plataforma e ficou imóvel. A foto do seu bordado, a que ela postou poucas horas antes, estava sendo vista. Não por uma pessoa, não por duas, mas por centenas. Ele percebeu a mudança no rosto dela. "O que foi agora?"
Ela virou o celular na direção dele. Pessoas viram. Ele franziu o senho. Viram o quê? O que eu fiz? Respondeu com serenidade crescente. Ele tomou o celular das mãos dela para conferir. E quando viu os números na tela, seu rosto empalideceu. Não porque fossem números altos, não eram, mas porque existiam, porque eram reais, porque significavam que alguém, fora daquela casa, tinha visto nela algo que ele dedicou anos a destruir. Isso é bobeira, ele tentou desdenhar. Ninguém vai comprar nada. Mas mal terminou a frase e o celular vibrou novamente. Você tem um pedido. Ela levou a mão à boca. Os olhos encheram. Não de medo, de surpresa. Ele apertou o aparelho com força, como se quisesse apagar a realidade daquela mensagem. Quem compraria uma porcaria dessas? Ele explodiu, perdendo totalmente a compostura. Ela respirou fundo e disse, com uma voz que parecia carregar uma vida inteira: alguém que vê valor onde você nunca viu. Ele jogou o celular sobre a mesa, irritado, andando de um lado para outro, como um animal preso que acabava de ter a cela aberta, mas não sabia para onde correr. Isso não significa nada, ele insistiu. Isso não muda nada. Ela se aproximou devagar e disse a maior revelação que ele poderia ouvir: você não decide mais o que muda ou não. Eu decido. Ele parou, virou-se lentamente. Os olhos dele estavam cheios não de raiva, mas de algo muito mais profundo, pânico. Você acha que vai conseguir viver dessa fantasia? Ele sussurrou como último recurso. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas seguro. Não é fantasia, é começo. E começou com algo que você disse que eu nunca teria. Um pedido. Ele ficou paralisado, sem resposta, sem poder, sem chão. Foi então que ela completou a revelação que transformava tudo. Você passou anos me dizendo que eu não servia para nada. E hoje, alguém lá fora pagou pelo que minhas mãos criaram. Pela primeira vez na vida, alguém me enxergou. Não como sua esposa, não como dona de casa, como alguém que faz algo real. A queda dele não estava no grito, não estava no medo, não estava na ameaça. A queda dele estava no reconhecimento silencioso e inevitável de que agora ela tinha algo que não dependia mais dele. Talento, dignidade, valor e caminho. O inimaginável começava ali, e ele, que sempre se achou o centro de tudo, se tornou apenas espectador de sua ascensão. O ar parecia pesado demais para caber dentro da cozinha. Ele continuava parado, olhando para o celular como se aquilo fosse um erro do sistema, como se o mundo lá fora tivesse cometido uma injustiça ao reconhecer valor onde ele sempre disse que não havia nada. Cada nova notificação, cada curtida, cada comentário, cada visualização, corroía o muro invisível de domínio que ele ergueu ao redor dela durante anos. Ela, por outro lado, sentia uma força inédita pulsar dentro do peito. Não era euforia, era clareza. Cada vibração do celular dizia a mesma frase silenciosa: você consegue. E essa verdade tão simples e tão poderosa era insuportável para ele. Isso é só uma pessoa curiosa, ele insistiu, como se estivesse tentando salvar os próprios restos de autoridade. Isso aí não dura. Amanhã ninguém lembra de você. Ela não se abalou. Amanhã eu faço outra peça. Ele abriu um sorriso torto, irritado. E vai viver de quê? De pano e linha? De migalhas online? Ela passou por ele, pegou o celular da mesa e respirou fundo. Vou viver do que eu fizer com as minhas mãos. E isso é mais do que você me deu todos esses anos. A frase o atingiu com a exatidão de uma seta. O rosto dele endureceu de um jeito quase perigoso, mas dessa vez ela não recuou. E isso o desarmou mais do que qualquer enfrentamento físico poderia ter feito. Ele tentou outro ataque, dessa vez emocional. Quem você acha que vai te sustentar até lá? Hein? Você acha que esse dinheirinho vai pagar aluguel? Vai pagar comida? Vai pagar alguma coisa? Ela baixou o olhar por um instante, não por submissão, mas por reflexão. E então, disse algo que ele jamais imaginou ouvir. Eu vou me sustentar. E se não me sustentar agora, vou aprender até conseguir. O silêncio caiu denso,
Ele sentiu a brecha se alargar, sentiu a narrativa escorrer pelos dedos e, numa tentativa desesperada, apelou para a arma que sempre funcionou. Você não passa sem mim. Dessa vez ela riu. Um riso baixo, curto, carregado de verdade. Eu já passei sem você por anos, só não tinha percebido. Ele avançou 2 passos, tomado por frustração. Você está delirando. Não sabe nada de vida lá fora, não tem experiência, não tem estudo, não tem família para te ajudar. Ela levantou o rosto, segurando o celular como símbolo de tudo que tinha conquistado em poucas horas. É verdade. Ele sorriu achando que venceria. Mas você esqueceu de algo importante, ela completou. Eu tenho coragem, e coragem é mais do que você jamais teve. Ele parou, travou, como se tivesse levado um soco invisível. Ela continuou, agora com voz firme, cortante e serena. Toda a vida você me diminuiu porque sabia que, se eu percebesse quem sou de verdade, você perderia tudo. Você não queria uma esposa, queria alguém para pisar, e eu deixei, porque não via outra saída. Mas agora eu vejo, e o que eu vejo é simples. Eu não sou sua posse, eu não sou seu silêncio, eu não sou seu tapete. Ele respirou fundo, tentando recuperar a postura. Se você sair dessa casa, não tem para onde ir. Ela encarou o celular, levemente iluminado pela tela acesa. Eu tenho um começo, e um começo é o suficiente para quem decidiu não morrer por dentro. Ele cerrou os dentes, a raiva misturada ao medo. Você vai se arrepender. Ela deu um passo firme, aproximando-se dele. Olhou direto nos olhos e disse sem tremer: quem vai se arrepender é você. Quando perceber que perdeu uma mulher que poderia ter te levantado, mas que cansou de ser empurrada para o chão. A justiça ali não era tribunal, polícia ou processo. Era revelação, era autonomia, era verdade falada de frente. Ele não respondeu, não tinha argumento, não tinha arma, não tinha poder, porque a justiça emocional havia sido feita e, pela primeira vez, ele entendeu o que significava perder tudo, sem que ela tivesse saído do lugar. A casa estava estranhamente silenciosa quando ela terminou de arrumar a pequena bolsa com seus materiais de costura. Não levou roupas demais, não levou lembranças, não levou nada que aprendesse ao que foi. Pegou apenas o essencial e, acima de tudo, o que representava quem ela estava se tornando. Ele continuava parado no meio da sala, com o rosto rígido, como se ainda esperasse que ela desistisse no último segundo. Mas ela não desistiu. Não hesitou. E pela primeira vez na vida, caminhou até a porta sentindo o peso da liberdade, não o peso do medo. Quando a mão dela tocou a maçaneta, ele deu um passo. Se você sair, começou com a voz baixa, quase falhando. Não tem volta. Ela virou o rosto apenas o suficiente para vê-lo de lado. Os olhos dele, antes tão arrogantes, agora estavam cheios de desespero contido. Mas já era tarde. Não por vingança, não por orgulho, mas porque ela finalmente entendia que não precisava mais mendigar respeito onde nunca recebeu amor. Eu não estou indo embora de você, ela disse, firme. Estou indo em direção a mim. Ele baixou o olhar, derrotado. Nem pediu para ela ficar. Nem pediu desculpas, porque no fundo sabia. Ela não era a mulher humilhada do passado, e tentar segurá-la seria inútil. Do lado de fora, o vento da noite bateu no rosto dela, trazendo um arrepio que não era de medo, mas de renascimento. Ela caminhou pela rua vazia, com a caixa de retalhos apertada contra o peito, sentindo cada passo reconstruir algo dentro de si. Não sabia exatamente para onde iria dormir naquela noite. Não sabia como pagaria o próximo mês. Não sabia como seria o futuro. Mas sabia que não voltaria. Sabia que suas mãos a sustentariam, que seu talento ganharia o mundo, ponto por ponto. Ela avançou pela rua escura com passos firmes, carregando apenas a caixa de retalhos e a coragem recém-nascida. O vento frio tocava seu rosto como quem dá boas-vindas a alguém que finalmente escolheu a própria liberdade. A cada esquina, o medo perdia espaço. A cada passo, a esperança ganhava voz,
Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia pequena. Sentia-se inteira. Ao chegar na avenida principal, parou diante da vitrine de uma loja fechada. Seu reflexo, antes apagado, agora devolvia uma mulher diferente. Olhos decididos, postura erguida, respiração firme. Uma mulher que sobreviveu à dor e escolheu transformar cicatriz em caminho. E então ela sorriu sozinha, como quem finalmente entende o próprio valor. Aquela noite não era o fim, era o início. O céu usa recomeços que a gente jamais imagina, murmurou, com voz que não tremia mais. Porque o que ela carregava não era apenas tecido. Carregava destino, carregava talento, carregava futuro. E naquele instante, ela percebeu a verdade que mudou tudo. A vida não estava tirando algo dela. Estava devolvendo quem ela sempre foi. Ela respirou fundo, abraçou a caixa contra o peito e seguiu adiante, pronta para costurar, ponto por ponto, a própria liberdade. Porque agora ela sabia: quem renasce do silêncio nunca volta a ser prisioneiro. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo vídeo.